E aí eu costumo dizer que eu tive o maior privilégio de todos, que foi quebrar. Mas privilégio porque eu escolhi que fosse um privilégio. Se você pensa pelo aspecto material ou pelo aspecto jurídico, é um desastre quebrar. Mas pelo aspecto de aprendizado, não. Pelo aspecto de aprendizado, você aprende muita coisa. De 91 para até 2001, de 10 anos, ela foi uma empresa que saiu de 0 funcionários para 600 funcionários, sendo 300 vendedores e 300 funcionários internos. Ela faturava, à época, 15 milhões de reais por mês. Em dinheiro atualizado, isso seria hoje uns 60, 70 milhões de reais mensais. De atacado de rua, era um dos 3 maiores atacados de São Paulo. Só que com essa expansão que a gente fez, a gente começou a ter ter prejuízo. Mas como na minha vida sempre tudo dava certo, eu falei, eu vou resolver isso aí. Vamos seguir o barco. Só que lembre que eu parei de estudar no colegial e a empresa ficou muito maior do que eu. Eu comecei a sentir falta de recursos mesmo de como agir naquela situação. Pô, eu faturava milhões, eu não tinha conhecimento de administração, não tinha... Tudo que eu sabia era por experiência de vida, que eu fui adquirindo no tempo, por intuição. E aí eu comecei a ver que o mais importante para mim era pagar em dia os fornecedores. E para pagar em dia os fornecedores, eu tinha que cada vez vender mais para poder ter capital de giro e financiar o prejuízo. Aí eu comecei a intuir que eu estava num caminho muito ruim. Aí eu resolvi chamar um consultor para mostrar o cenário e ver o que ele achava. Ele falou, mais ou menos o que você fez foi chamar um médico depois da pessoa estar morta. Eu nasci literalmente nos fundos do comércio. A casa que nós morávamos na Rua Miller, no Brás, ela tinha o quarto, a cozinha e no lugar da sala uma loja. Era uma confecção de roupas infantis. E eu comecei a ajudar meu pai muito cedo. Eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava na 4ª série, e nas férias do meio de ano de julho, meu pai pediu para ajudar a minha mãe a fazer o atendimento na loja. Aí eu falei, eu fico nas férias ajudando, mas eu queria fazer uma proposta. Eu quero que você me empreste um dinheiro para eu sair pelas ruas aqui do Brás procurando alguma roupa que a gente não vende na loja e o que eu conseguir ganhar com essa venda fica para mim. Aí eu falei, acho que isso aqui vende. Aí eu comprei, levei na loja, consegui vender na loja, eu pegava o dinheiro, voltava na loja, comprava mais. Eu sei que em um mês eu ganhei o equivalente a mais ou menos um ano de um salário de balconista fazendo isso. Hoje existe uma desresponsabilização do dono da plataforma. Então você pode estar vendendo qualquer produto lá sem devido recolhimento de impostos, você pode estar vendendo qualquer produto sem a conformidade técnica exigida pela legislação, e o dono do marketplace, ele não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre isso. No caso do marketplace, ele ganha comissão. Então, se essas plataformas fossem só plataformas de anúncios, eu não falaria isso. Mas como são plataformas que participam ativamente, e se você ganha em cima de uma mercadoria roubada, se você ganha em cima de uma mercadoria que teve sonegação de impostos, se você ganha em cima de uma mercadoria que não segue a conformidade técnica, não tem como você dizer que você não tem nada a ver com isso. Toda a nossa batalha junto ao governo de pedir o que era minimamente justo, que era a equalização dos impostos para quem está do lado de fora versus quem está do lado de dentro, ela foi parcialmente atingida, porque as empresas que estão fora estão pagando aproximadamente metade do imposto de quem está dentro. Foi bom, eu preciso recomeçar a vida. E a melhor coisa que eu tinha para recomeçar a vida era esse prédio da Marginal Tietê, onde eu achava que eu podia montar alguma coisa para recomeçar a vida, para ter um negócio que sustentasse minha família. Aí eu pensei numa perfumaria de varejo, a indústria
entendeu que não fazia sentido estar na Marginal, porque precisava ter tráfego de pedestres. Pensei numa mega loja de brinquedos, chamei o gerente da Estrela, ele falou que não fazia sentido, porque era muito sazonal. E aí meu cunhado fazia shampoo para cachorro no quintal da casa dele. E aí ele falou, por que não uma pet shop? Porque não faz sentido nenhum uma pet shop, porque a minha referência de pet shop era uma loja de 100 metros, 200 metros, eu tinha 3 mil metros quadrados aqui. Mas aí eu chamei o gerente da Pedigree e falou, depende, você está pensando em montar alguma coisa como a Cobase? Eu falei, mas o que é a Cobase? Nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui conhecer as 3 lojas na zona sul e oeste de São Paulo. Quando eu conheci as 3 lojas enormes da Cobase, eu tive a decisão tomada instantânea. Eu falei, eu vou entrar nesse negócio. Porque se cabe 3 lojas na zona sul e oeste de São Paulo, por que não caberia uma para atender a zona leste e norte? Aí eu comecei a andar na loja e ver aquele mundo de produtos que eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar, não sei fornecer, não sei nada. Eu falei, pô, é melhor tentar ser franqueado, não precisa ser dono, eu preciso ter um negócio para sustentar minha família. Só que aí eu fui falar com o gerente da loja e o gerente falou, não, os donos não atendem interessado em franquia. Então eu vou ter que aprender, não tem jeito. Então assim nasceu a Pet Center Marginal, em 17 de agosto de 2002, com um único objetivo, dar certo e sustentar minha família. Eu não montei pensando em ter 2 lojas, eu pensei montando em ter uma loja. A razão central dessa fusão é a gente juntar forças para ser mais competitivo, portanto, para vender mais barato para o consumidor. Por mais que a gente tenha escala, e evidentemente que essa escala pode dar algum tipo de benefício na compra do fornecedor, mas ela é insuficiente, principalmente para lidar com a informalidade que o mercado tem. Imagina que a empresa resultante ela vai ter cerca de 10% de market share. Em qual contexto que a gente conseguiria fazer aumento de preços sem ser severamente banido do mercado? A gente tem sofrido, né, nos últimos tempos com essa questão de muita informalidade. Tem o crescimento das plataformas digitais, como Mercado Livre, Amazon, tem a pressão do cross-border, que tem essas questões de China. Veja que são plataformas gigantes, onde o mercado pet representa só um pouquinho para eles, então eles conseguem diluir todo o custo de tecnologia, de marketing, de aquisição de clientes, em todos os segmentos que eles têm. E a gente tem que concorrer com essas plataformas só com base no nosso próprio faturamento. Hoje, na verdade, essa separação acaba sendo muito boa para um marketplace da vida que, enquanto a gente fica se degladiando, eles ficam lá focados em ficar pegando os clientes por preço. O mercado pet é um dos segmentos mais espetaculares que tem no varejo, porque é um segmento pujante. E ele é pujante porque ele tem alguns fatores que explicam isso. O aumento populacional, cada levantamento censitário, o número de cães e gatos sobe em relação à população humana. A questão da humanização do pet. Você praticamente não tem pessoas amantes de pet, pessoas que falavam antes o pet era um membro da família, agora eu não quero mais saber de pet. Você tem um contrário disso, você tem todo mundo que passa a ter pet como membro da família e os novos que não tratavam assim, agora. Então só cresce o número de famílias que tratam pet como filho. E o terceiro, fator de informação. Muitas pessoas não dão melhor, não por falta de dinheiro, mas sim por falta de orientação. E a informação é uma coisa que a gente tem procurado espalhar pelo país. Existem algumas coisas que são fortíssimos pontos de diferenciação na Pets. As lojas 24 horas, que são uma marca da Pets. O programa Adote Pets é o maior programa de adoção do Brasil. Foram mais de 70 mil cães e gatos doados até o momento. São mais de 10 mil cães por ano que são doados nesse programa. E a gente tem uma parceria com a editora MOL, que é venda de livros com venda revertida para as ONGs que fazem proteção animal. Nós já doamos mais de 10 milhões de reais para essas ONGs.
Selic em 2 dígitos, assim, para mim é aquela frase famosa que a diferença do remédio e o veneno é a dose. Sem dúvida nenhuma que a gente está numa dose que tem muito mais cheiro de veneno do que remédio. Você tem uma inflação, juros reais, que coloca o Brasil num patamar de juros reais de 10%. 10% ao ano para você não fazer absolutamente nada. 10% ao ano para você não querer investir em empresa. 10% ao ano para você não investir na bolsa. 10% ao ano para você não correr riscos. Isso é você esterilizar um país. Realmente, você não tem que fazer conta para fazer investimento no país. Porque se você pensar friamente, você fala, não posso investir porque é melhor ficar com dinheiro aplicado rendendo 10%. Assim como aconteceu comigo em 2001, eu estou vendo 25 anos depois, acontecer um cenário. E naquela época, apesar da taxa nominal ser 45%, era menos grave do que hoje. Porque era 45%, mas a inflação era 40%. Então a Selic estava em 45%, mas a inflação era muito alta. Agora, se você pensar que uma inflação, sei lá, de 4%, de 5%, para uma Selic de 15%, assim, eu tenho severas dificuldades de entender por que a taxa de juros reais tem que ser dessa magnitude. Tá bom, mas quem disse, por que foi resolvido que a meta tem que ser 3? Se a meta for 4, é um desastre. Será que não é melhor ter um país que tem 4 de inflação, mas que não esteja assassinando o varejo? Porque o que estava, a asfixia que essa taxa de juros provoca, e quanto mais perdura isso, mais empresas vão ficando pelo caminho. Eu acho que não só a Petz, como talvez o varejo e a vida de maneira geral, eu acho que vai estar muito impactada por um fenômeno chamado inteligência artificial. Acho que isso vem crescendo talvez um pouco silenciosamente, algumas pessoas estão percebendo mais, outras menos, mas o fato é que eu acho que isso vai gerar uma revolução muito grande em vários comportamentos. Assim como a internet, depois o celular na palma da mão, impactou na maneira do consumidor ver o mundo, se relacionar com o mundo, a inteligência artificial também deverá provocar uma nova onda de mudança de hábitos e de outras formas de comprar. E nesse sentido, a Petz deve estar antenada para que a gente chegue em 2030 conectado com esse consumidor. Eu tenho 5 Petz, uma São Bernardo, que é a Sasha, tem um Bernese, que é a Brigitte, tem o Yorkshire, que é o Freud, e tem 2 vira-latas, que é o Pingo e a Grude. O meu favorito são todos, porque como é que você vai... Isso é que nem filho, né? Qual é o seu filho favorito? Você não tem, você tem os 5 lá que você curte e naturalmente cada um, às vezes, no momento deles. Tem dias que um tá mais afim de relacionamento, o outro tá um pouco mais distante, e isso muda no outro dia. Então, eu curto todos.